Como resolver problemas com bloqueios e suspensões e que, sabendo resolver isso, você vai gerar uma economia de tempo e também de dinheiro. Eu tenho um raciocínio que é o seguinte, pelo menos eu passo isso, tento passar isso para todos os clientes, pelo menos é assim que eu trabalho, e todo mundo que trabalha comigo, ou seja, quando eu estou com alguma equipe de um cliente específico, eu também faço com que isso seja repassado para eles pensarem também dessa maneira, que é raciocínio em solução. A gente precisa fazer isso. E até na metodologia, na forma que eu ensino, que é o método Reduza Custo Todo Mês, eu passo essas informações em diversos pontos, diversas situações que acontecem, é resolver a situação. Isso independente, por exemplo, se é um pilar de negociação ou de gestão. Para você entender, negociação a gente vai buscar melhoria de valores, melhorar a parte financeira. Tem uma estratégia que eu utilizo para isso. E gestão é melhorar a parte administrativa. E quando você pensa em problemas com bloqueios, por exemplo, ou suspensões, imagina, você faz um contrato na parte de negociação e que ele não está de acordo com as leis, com as regras vigentes. E pode ter um bloqueio lá que você nem sabe. É um risco. Então a gente tem que saber disso quando vai fazer uma negociação. E no pilar de gestão é administrar os recursos, ou seja, se a gente contratou, a gente quer utilizar. E se você fizer com que algum bloqueio aconteceu, está lá, e você não resolver ele da melhor e da mais rápida maneira, eu acho que a empresa também perde dinheiro. E isso é uma maneira de economizar, é não ter bloqueios, ou se existir algum tipo de impedimento para utilizar os serviços, é a gente resolver isso o mais rápido possível. Simples assim. E como é que eu penso, como é que eu raciocínio? É que o problema, normalmente, a primeira instância, tá? É você saber. Ou seja, beleza, para eu resolver um problema, eu tenho que primeiro saber que problema é esse. Normalmente você vai ser informado pelas pessoas que utilizam os recursos. A internet travou, opa, alguém vai te dizer, a gente como gestor de telecom, alguém vai chegar e vai dizer, a internet parou. Ou o telefone não está funcionando, o tablet está sem internet. Ou seja, você vai saber de uma maneira ou outra, seja o telefone fixo, telefone móvel, ou banda larga, qualquer serviço, alguém vai te passar essa informação. Lógico, se você tiver um sistema na empresa, na área de TI, e que ele identifique se já tivesse um link, você vai ser informado via sistema. Fora isso, vai ser, normalmente, eu acho que praticamente 99% das vezes, alguém vai te passar essa informação. O que pode acontecer também, aconteceu um bloqueio na cidade, no município, todo mundo está sem telefone, é até mais fácil, mas alguém vai te passar isso, a não ser que aconteça com você. Então, o primeiro ponto é, como você vai ficar sabendo? O segundo é descobrir a raiz do problema. Então, pelo menos na minha cabeça, não importa se foi A, B, C, D que gerou o problema. Não importa quem, mas como isso aconteceu. Aconteceu o bloqueio por causa disso aqui. Aconteceu o bloqueio por causa do sistema de gestor, por causa da operadora. Aconteceu um bloqueio aqui, XYZ. E aí, beleza, entendi a raiz do problema. O problema aconteceu por causa disso. Depois, quais são as possibilidades? Certo, essa é a situação. Quais são as opções de resolver? 1, 2, 3. Pelo menos eu aprendi no exército, pelo menos 3 soluções você tem que ter na mente. E, por último, depois de você pensar nas soluções, é resolver, é partir para ação. Não adianta ficar esperando. Você tem que resolver. Identificou o problema, sabe como é que é a situação. Eu resolvo de tais formas. Escolhe a primeira e vai. E lógico, se você precisar de autorização, você pede autorização, fala com a gestão ou com a diretoria da empresa. Mas a prioridade vai ser resolver. Mesmo que você, na maioria dos casos, problemas, eles não dependem de você falar com a diretoria. Você já deve falar direto com a prestadora para resolver a situação ou com o usuário do telefone. Porque aí você vai ter mais velocidade e fazer com que a empresa funcione, sem ter dependência, vamos dizer, de hierarquia. A ideia é que os serviços funcionem de maneira plena, de maneira contínua, sem ter nenhum tipo de bloqueio ou impedimento. Então essa é a maneira que eu raciocino e que eu acredito que isso vai trazer muito mais velocidade para você resolver os problemas e que também você vai ter uma economia de dinheiro. Porque imagina,
um link de internet parado durante 24 horas, os telefones da empresa parados durante 24 horas. Isso é perder dinheiro, mas pelo menos na maioria das empresas. Então, pensando assim, raciocinando assim e fazendo isso na prática, ou seja, indo lá realmente e fazendo as ações, você vai ter mais tranquilidade, porque você vai ter um raciocínio para resolver o problema. E acredito que, por consequência, você vai ter isso com mais frequência, com mais velocidade para resolver e vai economizar mais tempo até da sua atividade de trabalho. Tá bom? Então, é assim que eu penso em como resolver os problemas com bloqueios, por exemplo, suspensões e qualquer outro tipo de problema que possa acontecer na operação quando eu faço a gestão dos serviços de telecom.